que o Vasco vai continuar com 3 zagueiros. No caso, nem sempre 3 zagueiros, porque com a bola você pode jogar de uma forma e sem a bola você joga de outra, mas sim fazendo aquela imagem realmente dos 3 zagueiros com a saída de 3. Do treino, a gente pouco aproveitou. O que a gente aproveitou mais, além dessa conexão, ela foi realmente a conversa que o Paulo Brax teve com todos nós aqui da imprensa. Todas as informações que vocês já viram a galera divulgando aí no dia de hoje, elas foram provenientes de uma conversa que o Paulo Brax teve com a imprensa sobre reforços. E, obviamente, majoritariamente sobre reforços. E aí eu vou por partes, né? Pra galera que tá chegando agora, deixe o seu like, ative as notificações. É muito importante você ativar aí. A gente tá chegando a 70 mil inscritos. Se você puder se inscrever, vai ser muito importante também. Vamos nessa. Falando do Fernando. Quem é o Fernando, Pedrosa? O Fernando é um jogador de 35 anos, um volante do Sevilha. Que começou aqui no Brasil, mas fez a maior parte da carreira dele na Europa. Já passou até pelo Manchester City. É um cara que faz a posição de primeiro volante e também sabe fazer esse meio campista central, que faz essa saída de 3 aí também, que o próprio Barbieri vem trabalhando bastante. Já jogou até de zagueiro em uma oportunidade da própria carreira dele, mas se consolidou na Europa e é um ídolo no Sevilha. Não à toa campeão da Europa League, foi titular na própria final da Europa League. É um ídolo do Sevilha jogando como o primeiro volante. E é uma posição prioritária do Vasco há muito tempo. O Vasco já fala sobre essa questão, precisar de um primeiro volante desde o começo da temporada. Num primeiro momento o Rodrigo conseguiu suprir, mas é um garoto jovem, é um garoto novo e que ainda precisa se maturar dentro do profissional. Agora quem tá jogando é o Zé Gabriel, mas não é um cara que de fato goza do prestígio da torcida e nem é um cara que o Vasco encara como um titular absoluto. O Jair já fez esse primeiro homem. O André já fez esse primeiro homem. O fato é que é uma posição onde o próprio Vasco da Gama entende uma posição deficiente. E aí o Fernando, eu acompanho muito futebol europeu, tá? Muito mesmo. Na mesma medida que eu acompanho o próprio Campeonato Brasileiro, o Vasco eu acompanho muito mais, mas assim, eu sou um cara que gosta de futebol de forma geral. Então, os nomes que eu vou citar aqui, eu me sinto muito tranquilo para falar sobre eles. E a avaliação que eu vou fazer aqui não é, por exemplo, a do Serginho. Se eu falar para você que eu conheço o futebol do Serginho, eu vou estar mentindo. Mentira é uma coisa que eu não trabalho junto com vocês. Eu não conheço o futebol do Serginho. Você pode buscar informações sobre o Serginho, que ele é um ponta à esquerda, que jogou na Turquia, que jogou na Macedônia, que ele tem 28 anos, que ele é um cara agudo e tal. Você pode buscar essas informações. Mas, se eu falar que eu conheço o Serginho, é mentira. O Fernando, o Maicon, o Lanzini e o Lianco, eu posso dizer com tranquilidade. Eu conheço esses atletas. Eu acompanhei esses atletas. Ah, Pedrosa, acompanhou com afinco? Não, mas eu sei as características, sei como eles jogam, acompanho o futebol europeu. E o Fernando, para ser muito honesto, é um cara que, na teoria, por tudo que ele apresentou na carreira dele, por ser um cara experiente, vencedor, ter a mentalidade tática de um futebol europeu, tudo que ele carregou com ele durante a carreira, o credencia sim para ser esse jogador, esse camisa 5, digamos assim, para ser o titular do Vasco da Gama. E até antes de falar sobre os outros nomes, o que o Vasco busca hoje é dar maturidade ao time do Vasco da Gama. A diretoria internamente entende que esse time é jovem, que esse time perdeu pontos no Campeonato Brasileiro, por exemplo, pela imaturidade. Por não ser um time maduro o suficiente para conseguir construir resultado. Uma informação que eu tive é que o Barbieri a todo momento pede para o jogador ser um atleta em que ele tem que utilizar o recurso da falta em alguns momentos. Ele tem que ser mais malandro. Ele tem que ser, muitas vezes, não é violência, mas você tem que utilizar da malandragem no futebol. Essa orientação, essa experiência, esse cara que pode ser qualificado, mas que também traz com ele uma bagagem que não é só a técnica, é o que o Vasco busca no mercado hoje. Esse é o foco do Vasco. Eu poderia dizer assim, porra, tá focando
num momento, numa posição aqui, tá focando numa posição ali, na posição Y, na posição X. Mas não, o Vasco está focando em oportunidades de mercado para trazer experiência para esse elenco. A justificativa para você trazer um Serginho, que tem 28 anos, mesmo com ele não tendo experiência nenhuma em grandes centros do futebol, o maior agora foi o futebol turco, é pela experiência que ele tem. No caso do Fernando, você alia duas situações. É qualidade, cara que tá voando fisicamente, apesar que vai completar 36 anos no próximo mês, mas é um cara que se cuida muito, entende os nuances que o futebol pede hoje para você ter longevidade, tem qualidade para fazer essa posição de primeiro volante, marcação, e vai dar a experiência também aos mais jovens. O Vasco teve uma reunião com os empresários dele no último sábado. Essa foi a informação que eu consegui apurar. Isso aí, além da conversa que o Paulo teve com a gente. E o Vasco se mostra, sim, otimista na contratação desse atleta. É um cara que agrada muito. É um cara que se encaixa no perfil que o clube está buscando hoje. Não só para dar a parte técnica, mas para também melhorar essa parte mental de um time que, na linguagem do futebol, a gente pode dizer muito bem. É um time cabaço. É um time que tem pouca experiência. É um time que perde pontos pela falta de maturidade. Então, o Fernando é um cara que viria para se encaixar nessa posição, para se encaixar no projeto. Ele mesmo, ele inclusive que contou, que falou com o Paulo Brax, que tinha raízes vascaínas, seu pai torcia para o Vasco, ele tinha um carinho enorme pelo Vasco, e a situação é a seguinte: o Vasco sentou com eles no último sábado e deixou claro, olha, não tendo nenhum custo de compra, não tendo nenhum custo onde a gente vai ter que desembolsar uma grana para pagar o Sevilha, já que ele tem contrato até 30 de junho de 2024, a gente quer você, a gente tem condições de pagar seu salário, e aí você conseguindo uma liberação do Sevilha, a gente quer você aqui no Vasco da Gama, a nossa proposta está feita, e é de um otimismo muito grande do Vasco da Gama de que vai conseguir contratar o Fernando. Basta saber se o Sevilha é o atual campeão da Europa, mas que fez uma temporada abaixo desse título da Europa League, o Sevilha em alguns momentos até flertou com a parte de baixo da tabela no Campeonato Espanhol, basta saber se de fato o Sevilha vai liberar. Vale lembrar também, e aí é muito mais uma curiosidade do que uma informação. Uma curiosidade. O Sevilha tem parte. A 777, que é a dona do Vasco, tem parte das ações do Sevilha. Não comanda o clube como comanda o Vasco da Gama, mas talvez esse laço, essa relação mais próxima, possa ajudar também na vinda do Fernando, repito, volante, que vai completar 36 anos no próximo mês, campeão na Europa, jogou por grandes clubes, joga num grande clube que é o Sevilha, um gigante aí do futebol espanhol, digamos assim, abaixo de Barcelona, abaixo de Real Madrid, mas depois desses dois clubes, podemos dizer, junto com o Atlético de Madrid, é o maior clube da Espanha. Então, é isso. Sobre o Fernando, o que eu posso dizer é isso. O Vasco teve a reunião no último sábado, apresentou sua proposta e está otimista pela contratação. E aí a gente tem que aguardar. Passo agora para o Maicon. Zagueiro de 34 anos, ele é um jogador do Santos. O Maicon, esse todo mundo já conhece. Eu acho que quem acompanha futebol brasileiro sabe da trajetória do Maicon. Ele surge no Cruzeiro, e aí ele vai lá para fora, passa por Porto, onde foi campeão e jogava muita bola, Galatasaray, vem para o São Paulo, passa pelo Cruzeiro de novo, e hoje ele está no Santos, além de outras passagens que a gente pode lembrar aqui. Mas o Maicon do São Paulo, que inclusive, se eu não me engano, atuou junto com o Lianco naquela oportunidade, o Maicon era um bom zagueiro. Zagueiro que, naquela boa temporada do São Paulo, foi importante. Chamado até de God of Zaga, né? Pela semelhança com Kratos. Kratos, né? Do God of War. Joguinho de videogame do PlayStation e tal. Pra quem não. E depois do São Paulo, a carreira dele, de fato, ele entra numa oscilação negativa, digamos assim. O Michael não foi muito aproveitado no Cruzeiro. Ele chega ao Santos
sem custos por ter conseguido rescindir seu contrato. No Santos, tem poucas oportunidades e nas oportunidades que tem, vai mal. O fato é esse. Não estou entrando aqui no mérito da questão pessoal nem nada, mas ele foi mal, tecnicamente. Não à toa, é muito fácil. E aí, por mais que o torcedor seja passional, ao mesmo tempo o torcedor não é burro. O termômetro das redes sociais, com a saída do Maicon do Santos, ele é muito claro. Ele é muito claro. É um termômetro negativo. É um termômetro ruim. Tá? O fato é, o Maicon vem para ser titular, Pedrosa. Não é o entendimento da diretoria. Não é. Maicon vem para compor elenco e aí, se rescindir com o Santos, chega ao Vasco sem custos, num salário baixo e para dar isso que eu citei aqui no início da live. Experiência. Experiência. E aí, como o Carlos Felipe Teixeira Maca tá mandando aqui, ele falou que eu pareço o Maicon. Carlos Felipe Teixeira, tamo junto, meu parceiro. Porra, irmão. O Maicon não é um cara feio, não. Então não vou. Eu prefiro parecer o Maicon aí do que outros feiosos que a galera gosta de chamar. Mas o Leandro Bandeira virou membro monumental aí, tamo junto. Então, voltando em relação ao Maicon, eu contrataria? Confesso que não. Confesso que não. Mas na conversa que a gente teve hoje com o Paulo Brax, o que ele quis passar, e eu não tô fazendo juízo de valor, se eu acho bom, se eu acho ruim, é que ele precisa dessa experiência. A vinda do Maicon, por exemplo, ela não é para suprir uma possível não vinda do Lianco. Ou a vinda do Lianco não afeta uma possível vinda do Maicon. Uma coisa não anula a outra. Tá? E a sensação que eu tive é de que o Vasco vai negociar algum zagueiro pela direita. Pode ser Miranda, pode ser o Robson ou até outro zagueiro. O Capasso e a lesão, que muitos falaram até que pode ser de 2 meses. Não, não. O Capasso estava correndo hoje em campo. Não participou com os titulares, nem com os reservas, mas fez um trabalho à parte, correndo, inclusive, na coxa dele, um problema muscular que ele teve, um edema na coxa esquerda, e ele já estava naquela fase da transição. Fisioterapia, transição em campo. Fisioterapia, parte física em campo. Então eu não acho que o Capasso vai ficar muito tempo fora. Muito pelo contrário. A minha sensação é de que o Capasso, a gente está no dia 19 de junho, começo de julho ele está pronto. Essa é a sensação. Então não é porque o Capasso está machucado e uma vinda do Lianco ou do Maicon não viabiliza a outra. A tendência é que, se o Southampton aceitar a proposta do Lianco, venham os dois. Maicon livre no mercado, vai vir o Maicon. Lianco aceitou a proposta, vai vir o Lianco também. Porque a sensação que eu tenho é de que, sensação, tá? Isso não é informação, mas pelo bate-papo é de que algum zagueiro pelo lado direito, no caso Miranda ou Robson, vão ser negociados. E aí, repito, não dá para você se contentar com o Maicon. Maicon não pode chegar para ser titular do Vasco da Gama como se fosse uma solução. Se você traz o Lianco e traz o Maicon, não acho um movimento ruim do que se pensa em relação à experiência. Se você traz só o Maicon, ruim. Se você traz só o Lianco, show. Mas se você traz o Lianco e o Maicon numa possível saída do Miranda ou do Robson, isso é composição de elenco. Por quê? O Maicon, experiência, não falta nele. Europa, grandes camisas do futebol brasileiro. Tecnicamente, está vivendo um mau momento, é verdade. Isso não se discute. Mas vai ter condições de participar de um projeto e passar experiência para esses jogadores mais novos. Então, a situação é essa. Tá? Fernando, proposta na mesa, reunião no sábado. Maicon, se rescindir com o Santos, deve sim chegar ao Vasco da Gama. Vou pro Lianco.
Gente, não tem absolutamente nenhuma novidade sobre o Lyon desde que a proposta foi feita.